O nosso cotidiano está marcado pela presença da inteligência artificial. Nesse exato momento, enquanto eu gravo esse vídeo para você, eu estou usando recursos que já fazem parte da inteligência artificial. No nosso cotidiano, os computadores, celulares, aspiradores de pó, robô, guindastes, automóveis que já não precisam mais da chave, que já indicam como você faz as manobras. Tantos outros recursos que a gente já convive de forma natural. Porém, um homem, bem no início do século XX, imaginou uma sociedade dominada, apoiada, que vivia em paz com os robôs. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você o livro Eu, Robô, de Isaac Asimov. Isaac Asimov nasceu na Rússia e depois naturalizou-se norte-americano. Sempre foi apaixonado por literatura. Escreveu a sua primeira produção literária aos 14 anos e publicou num jornal da escola. Graduou-se em Química, fez mestrado, doutorado, era conhecido como bom doutor. Sua grande paixão é a ficção científica. É considerado um dos 3 pilares deste tipo de literatura, da ficção científica. Foi em um de seus contos que surgiu pela primeira vez a expressão robótica. Eu, Robô é um conjunto de contos que foram publicados entre 1940 a 1950 em um periódico norte-americano. Depois, esses contos foram compilados em um romance. E, para interligá-los um no outro, ele foi introduzido como Memórias de uma psicóloga robótica, Susan Kelvin, a doutora Susan Kelvin. O livro se passa em 2064. A doutora Susan está para se aposentar. É um mistério a idade dela e muitos até a confundem como um robô. Ela é uma psicóloga roboticista que acompanhou o desenvolvimento dos robôs desde o comecinho. Nesta época, 2064, os robôs são super inteligentes, a humanidade realiza viagens intergalácticas e até mesmo a geografia do planeta está diferente. Doutora Susan é entrevistada por um periódico chamado A Imprensa Interplanetária. Enquanto conta a sua história profissional na indústria US Robots, narra histórias com robôs, desde o primeiro robô, que foi criado para uso doméstico, como babá, um robô que não falava e que atualmente, ou seja, naquele dia, naquele momento em que ela dava a entrevista, estava exposto em um museu. Esse robô doméstico, chamado Rob, foi criado em 1996. Uma característica desse romance do Asimov é que ele fala sobre coisas que já eram para estar existindo no meio de nós. Por exemplo, esse robô doméstico
como babá, já era para ter sido criado, né? 1996, nós estamos em 2024. E ela conta como se ele fosse um robô muito rudimentar, que só servia mesmo para ser babá de uma criança. Inclusive, Robbie é o primeiro conto desse livro. No romance vai aparecer robôs rudimentares como Robbie, robôs religiosos que vão ter reflexões filosóficas e religiosas, uns super cérebros e até mesmo um robô que substitui o seu criador. São 9 histórias. Foi nesta obra, Eu, Robô, que a palavra robótica aparece pela primeira vez. O livro trabalha com as ideias como inteligência artificial, que seria um cérebro positrônico que permite que os robôs pensem, ajam individualmente. Então sempre vai ter esse cérebro positrônico. Ao invés de usar a expressão inteligência artificial, eles vão usar cérebro positrônico. Trabalha também a humanização dos robôs, ou seja, eles conseguem desenvolver capacidades e atitudes muito próximas de capacidades e atitudes humanas, semelhantes às nossas. A psicologia dos robôs, que é aí que entra a doutora Susan, uma nova ciência que analisa e avalia as ações dos robôs tendo em vista as 3 leis da robótica. Neste livro, especificamente no conto Andando em Círculo, aparecerão as 3 leis da robótica pela primeira vez. O que elas são? Elas são um conjunto de normas, de regras que mantêm os robôs sob controle, de modo que eles protejam os seres humanos, mantendo um limite e uma hierarquia, tornando-os submissos aos homens. Quais são essas regras? E é importante a gente conhecê-las. Primeira, um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que um ser humano sofra algum mal. Segundo, os robôs devem obedecer os seres humanos, exceto no caso em que essas ordens entrem em conflito com a primeira regra. Terceiro, um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com a primeira e a segunda regra. O autor utiliza essas 3 leis de forma bastante criativa, como um quebra-cabeça, como um livro de investigação, para que a gente consiga entender os problemas que os robôs estão enfrentando. Por que o robô está falhando? E aí entra mais 2 personagens bastante interessantes. Além da doutora Susan, que aparece fazendo essa costura entre um conto e outro, a gente vai perceber a presença frequente do diretor de pesquisa, Alfred Lanning, que acompanha a indústria US Robô desde o começo do seu desenvolvimento, e dos cientistas de campo, Donovan e Powell. Aliás, Donovan e Powell são sempre convocados para descobrir por que um robô está dando problema. Então, eles viajam de um planeta a outro para descobrir por que um robô não está extraindo minério em uma determinada mina, por que um robô
por exemplo, desapareceu, por que que ele fugiu e eles não estão conseguindo encontrar, e por aí vai. Aliás, eles sempre se metem em encrenca. Porque, como eles vão investigar o motivo de um robô estar tendo um comportamento indesejável, eles vão enfrentar situações como desabamento em cavernas, eles vão viajar numa nave totalmente construída por um cérebro positrônico, uma nave que não tem painel de controle, não tem nada. E eles ficam desesperados porque eles não sabem quando vão voltar, nem como vão voltar. Os contos Rob, Mentiroso, O Robozinho Sumido e Evidência foram os meus contos favoritos deste livro. Se você pretende ler ficção científica, começar pelas obras de Isaac Asimov, como diria meu amigo Ricardo, é sem dúvida uma boa pedida. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau! You